Bom, vamos a Brasília. Comissão de Constituição e Justiça em Brasília discute a reforma da Previdência. Tudo estava pronto para ontem. Eis que veio o Centrão, meu caro Délio Rocha, e mudou os planos do governo. Boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, Elivaldo Barbosa, boa tarde a todos no Piauí. É isso mesmo, Joelson. A reforma da Previdência era o primeiro item da pauta da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, só que ontem houve um pedido para que fosse feita uma inversão dessa pauta, o pedido foi votado e o governo acabou perdendo, Joelson, porque a reforma da Previdência, então, ficou para depois e a CCJ agora vai discutir primeiro aí a PEC do orçamento impositivo das emendas de bancada. E quem estava lá também ontem nessa reunião, nessa votação, é a deputada piauiense aqui, Margarete Coelho, do PP do Piauí, que tem um voto favorável pela inversão e foi uma derrota para o governo, né, deputada? Boa tarde. Muito boa tarde, Joelson. Boa tarde, meu querido Elivaldo. Boa tarde, povo querido do Piauí. Pois é, ontem realmente foi uma tarde de muito trabalho. Nós começamos as negociações com a bancada do governo, com o Centrão, a bancada de oposição, ali por volta das 2 horas da tarde. O que nós tentávamos era exatamente demonstrar para o governo que não há um consenso, não há um consenso mínimo na questão da Previdência, na votação da Previdência. Há um dissenso na sociedade e há um dissenso aqui dentro também. Em contrapartida, com relação à questão do orçamento impositivo, há um consenso na casa. A votação aqui foi arrasadora, mais de 90% dos votos favoráveis a esse orçamento impositivo, que foi para o Senado, sofreu algumas alterações e por isso voltou para ser reapreciado aqui. Então, o que nós demonstrávamos era exatamente isso. Primeiro, o discurso principal da campanha do presidente Bolsonaro era mais Brasil e menos Brasília. Ou seja, se olhar mais para os municípios, se olhar mais para os estados. E como se olhar mais para os estados e para os municípios sem olhar para o orçamento? A questão orçamentária é grave. Os parlamentares têm toda uma expectativa quando se elegem. Nós chegamos aqui cheios de expectativas de mandarmos recursos para o nosso estado, mandarmos recursos para os nossos municípios. Mas o orçamento, a gente tem que reconhecer, e as emendas de bancada, elas dependiam muito da boa vontade e quase nunca se consegue executar essas emendas, dependia muito da boa vontade do governo, sendo que, se reconhecendo que esta casa, que é o parlamento, que vota o orçamento, ou seja, que autoriza as despesas do Poder Executivo e também quem fiscaliza essas despesas, a execução dessas despesas, como não ter qualquer ingerência a respeito de como isso vai ser gasto? Se o orçamento é quem diz como o Poder Executivo vai aplicar os recursos, se essa emenda não é impositiva, qual o sentido que ela existe? É uma mera peça de ficção? Então, nesse sentido, há um consenso nessa casa, inclusive o partido do presidente votou em peso, né? Acho que apenas o Partido Novo era contra, acha que não interessa, que isso não é pauta para o Brasil e que é mais importante a Previdência. Nós entendemos que a Previdência é importante, mas não há um consenso na sociedade, não há um consenso aqui dentro e nós precisamos amadurecer melhor esse debate para que a gente não perca a oportunidade de fazer a reforma na Previdência que o Brasil precisa. Deputada, mas além de ser importante, né, essa questão da PEC do orçamento impositivo, mas essa votação de ontem também foi um recado para o presidente que ele precisa se articular melhor com o Congresso. Exatamente. Então, como uma matéria controvertida, uma matéria com tanto dissenso como a Previdência, como a reforma da Previdência, como ser votada com a base do governo ainda instável, né? Ela às vezes se equilibra, depois se desorganiza e a gente vê que o próprio partido do governo às vezes vota, como nesse caso ontem, né, vota contra os interesses do governo. Então precisamos estabilizar essa base, o governo precisa estabilizar sua base, determinar sua base, fortalecer essa base para depois enfrentar temas polêmicos como é a reforma da Previdência. Pergunta do estúdio. Deputada federal Margarete Coelho, boa tarde para a senhora. A senhora falou um pouco aí a respeito da base do governo, da forma como está. O Progressistas hoje é um partido insatisfeito com a relação que possui com o governo federal? Tem sido chamado a participar de debates, a discutir projetos? Como é que a senhora define a relação do Progressistas com o governo Jair Bolsonaro hoje?
Olha, eu defino como uma posição de independência, né? O partido não votou no Bolsonaro, nós, por essa configuração, seríamos oposição, mas o partido interessa trabalhar pelo Brasil. Bolsonaro foi eleito, é o presidente, nós precisamos nos relacionar com o governo do Bolsonaro e conseguirmos os avanços que o Brasil precisa. Nós temos que reconhecer, nós não somos necessariamente oposição e não somos ainda da base, né? Então, é uma conversa cordial, o presidente já conversou com o senador Ciro Nogueira, que é o presidente do partido, nós estamos buscando essa aproximação, mas dizer o seguinte, nós não estamos, o Progressistas não está procurando qualquer recompensa para votar, não está exigindo cargos, não está exigindo absolutamente nada. O que nós queremos é que esse governo se organize, que ele dê certo, porque o Brasil não pode mais esperar 4 anos desorganizado para se desenvolver. Deputada Margarete Coelho, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal do Piauí. Joelson, então, depois da inversão de pauta, o governo aí atrasou a reforma da Previdência, foi atrasada em pelo menos uma semana, e a expectativa do governo, que era votar o relatório nesta quarta-feira, amanhã, vai ter que esperar até a próxima semana. Joelson. Tá certo, meu caro Délio Rocha. Obrigado, Délio. Obrigado à deputada federal Margarete Coelho. Elivaldo Barbosa, CCJ costuma ser tão protocolar que, se tivesse realmente uma base consistente, teria passado ali. Olha, Joelson, é como disse ontem, eu acompanhei na transmissão, na cobertura nacional, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é do Progressistas também, colega de bancada da deputada piauiense Margarete Coelho, só que ele é da Paraíba. Ele, indagado pelo repórter sobre, foi uma articulação precária do governo, ele disse, não foi articulação precária, foi a não articulação. Aí fica difícil, né? Fica difícil. O líder do governo foi perguntado a respeito da situação, ele disse, olha, eu não entendi ainda o que aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça, mas não considero derrota, semana que vem vamos votar, mas é claro que o governo esperava que fosse ontem o debate aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Em todo caso, segue discussão em torno da reforma da Previdência.